Olá pessoal, tudo bem? Vou aqui, mostrar para vocês como é que a gente constrói um gráfico aqui no GeoGebra. Uma vez que a gente primeiro tem que lembrar que uma função afim ou uma função polinomial, ela tem uma lei de formação, né? E essa função que é a origem da função afim, certo? E eu necessito, mostrar para o GeoGebra o que eu quero. Senão, ele não vai compreender qual é a sua intenção. Perfeito? Então vamos aqui na parte de entrada, no campo de entrada, e vamos digitar essa função de formação, essa lei de formação, que é f de x, igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, x é a variável, perfeito? Quando eu dar Enter aqui, ele vai criar dois controles deslizantes, certo? Dois controles deslizantes. Olha, se eu quero arrastar aqui, mexer aqui nessa malha aqui, ó, tem que estar aqui, mover, ó, tem que estar habilitado. Eu vou puxar um pouquinho aqui para a gente poder analisar melhor, perfeito? Outra coisa, se eu quiser que os controles deslizantes fiquem aqui na malha, eu clico aqui e habilito os dois, perfeito? Se a gente observar, ele já me deu a definição que o controle deslizante vai de -5 até 5. Se eu quiser mudar, assim como a própria professora falou, que a gente deveria fazer algumas observações e ela definiu quais de quanto a quanto, eu posso tanto mudar clicando no número ou nos três pontinhos. É bem interessante que a gente comece a usar aqui. Clica aqui, configuração, e vamos colocar aqui, -5 e aqui a gente vai colocar 25, certo? Aleatório, 26, quantos vocês quiserem. Mas vamos, colocou isso aqui, é só fechar, que pronto. Ele já foi habilitado aqui o 25, perfeito? Outra coisa que mais lá na frente a professora vai pedir em outra questão. O GeoGebra ele já tem alguns comandos, por exemplo, para você achar a raiz da função, ou também conhecida como zero da função, uma vez que eu vou igualar y a zero, para eu achar a raiz. Respondendo até uma pergunta que a professora fez, perguntando se qual era o outro nome da raiz da função, que é zero da função. Eu posso colocar aqui, ó, raiz, ó, por exemplo, ele já vai me dar, os comandos que eu quero. Mas eu prefiro fazer assim. Eu prefiro colocar interseção de pontos, por exemplo, aonde é que a reta toca no eixo x. Quando essa reta toca no eixo x, ali é a raiz da função. Eu prefiro fazer isso. Eu venho aqui, nessa aqui, coloco interseção entre dois pontos. Ao colocar, eu preciso clicar na reta x e clicar, ou melhor, clicar no eixo x, desculpa, e na reta. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Ele me dá um ponto de interseção entre a reta e o eixo. Posso fazer isso também aqui com... Posso, com y. Então, quando a gente movimentar, vocês vão ver que a raiz da função ela vai se modificando. Outra coisa que a professora também pediu, ela pediu, para sabendo quando você fazia essa movimentação, mudando os valores do coeficiente angular, como é que se comportava a questão da angulação, se ela tendia a 90 graus, se ela era maior, se era menor. E mexendo aqui, eu acabei tendo a ideia de fazer a seguinte forma. Por exemplo, eu colocar uma interseção aqui de um ponto, colocar um ponto aqui no meio, na origem. Certo? Perfeito.
E agora eu posso vir aqui explorar essa parte aqui de ângulo. Ou eu clico em 3 pontos, né, para mim tirar a angulação. Olha, clico aqui, por isso que eu coloquei os 3 pontos. Clico aqui. E quando eu vou me movimentando, olha o que vai acontecendo, olha, ela vai tendendo a 90 graus, né? Ela se aproxima de 90 graus. Quanto maior o valor positivo lá do nosso coeficiente angular, mais ela se aproxima de 90 graus. E quando menor, o que vai acontecendo? Ela vai se arrastando e quando ela torna negativo, olha lá, ela passa de 90 graus. Tranquilo? Outra coisa, isso aqui é uma característica, né? Essa reta assim da direita para a esquerda é uma característica de uma reta decrescente. Então, retas decrescentes, com certeza, a angulação vai ser maior que 90 graus. Né? Perfeito? Mas pronto, essas observações aqui foram minhas observações, né, em decorrência da reta. Vamos agora atender o que a professora pediu, para pelo menos uma como exemplo, para que vocês possam entender. Ela pediu, né, lá na questão 4, por exemplo, f de x igual a menos 5x menos 1. Vamos colocar aqui. Eu não preciso colocar nessa parte, eu dei o comando e vou colocar menos 5x, ó, eu vou até os menos 5x, e aqui eu vou botar menos 1, ó, lembrando que ele está mais 1, eu vou botar menos 1, para a gente observar, ó, arrastando aqui, arrastando para ficar em 1, pronto. Então, se você observar, o angular está menos 5 e o linear está menos 1. Olha aqui. Perfeito? Eu vou aproximar aqui, né? Vou aproximar para que vocês percebam o que está acontecendo aqui, ó. Ó, a angulação é bem maior. Vou puxar aqui para que vocês possam ver. A angulação é bem maior que 90 graus. Perfeito? E é uma reta decrescente. Então, toda vez que é uma reta decrescente, a angulação é maior que 90 graus. Tranquilo? Sim. O que ocorreu? Se colocarmos valores positivos, essa reta vai começar a tender a uma função constante, porque ela está se aproximando de zero. Perfeito? E olha o que aconteceu. Vou puxar aqui para vocês verem. É uma reta constante. Ela só vai passar no coeficiente linear. E o coeficiente linear, pessoal, aqui nessa constante, dá para a gente entender uma outra coisinha bem interessante. O coeficiente linear é onde a reta vai tocar no eixo Y. E ela, se ela é positiva, ela vai transladar para o lado positivo. Olha para você ver. Eu vou colocar positivo. À medida que eu vou colocando positivo, ela vai subindo. Ó, transladando no eixo Y. Entendeu? Vamos voltar lá, deixando lá do jeito que a professora pediu, porque ela não manda a gente variar, mas eu movimentei aqui para que vocês tivessem uma noção. Tranquilo? Sim. Outra observação. Se ela chegasse ao 25, como a professora pediu, olha lá, ela tende a 90 graus. E ela tem comportamento de uma reta, né? Uma reta crescente. Perfeito? Lá de trigonometria, né, a gente fala trigonometria, eu acredito, a gente fala de ângulos agudos, a gente fala de geometria, né, plana, ângulos agudos, aqui seria um ângulo agudo, né, menor que 90 graus. E quando ela é decrescente, você vai ver que é um ângulo obtuso, ela passa, né, de 90 graus. Tranquilo? Perfeito. Sim. Deixe-me ver se tem mais alguma informação. Eu acredito que não. Então, vocês entenderam aí como fazer os controles deslizantes, como modificar essa questão. Coloca sempre 3 pontos, como eu coloquei. Eu vou voltar aqui para que vocês revejam. Né? Ó, coloque sempre 3 pontos, um na origem,
Para ser a raiz da função, ó, a raiz da função aqui agora nesse momento está sendo 2,5. O 2,5 é onde ele toca o eixo x, né? Aí quer dizer que é a raiz da função, onde a reta interceptou o eixo x, né? E, enfim, né? Qualquer coisa, estou por aqui, é só entrar em contato que eu explico mais sobre essa questão da construção do gráfico aqui. Até mais.